Em casa, para o Pedro, eu era só um corpo. Um dever que ele cumpria antes de dormir, sabe como é? Frio, mecânico. E depois, o silêncio. Ele virava para o lado e pronto. Eu deixava de existir até a manhã seguinte. Mas na academia... na academia ele se transformava. Virava um pavão. Todo exibido, desfilando para ela. A tal da Tatiana, a instrutora de yoga. E ela, com aquele sorrisinho de quem sabe o que está fazendo, amava. A mãozinha dela corrigindo a postura dele. Nossa, demorava um tempo a mais no lugar. Se é que você me entende. Eu via tudo, ali do fundo da sala, completamente invisível para ele. Fiquei passada. Ele se sentia o rei daquele lugar, o dono de tudo, e eu era só mais uma aluna qualquer. Mal sabia o coitado que eu não era só a mulher que ele usava em casa. Eu era a verdadeira dona daquele império, a rainha que assinava o salário dele, e o dela também. Se você já se sentiu um fantasma perto de quem deveria te enxergar, se inscreve aqui no canal e ativa o sino, pra gente virar esse jogo juntas. E me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo essa humilhação, que está prestes a virar um triunfo? No começo, tudo com o Pedro parecia um sonho, sabe? Aquele homem cheio de planos, com uma energia que contagiava. Ele tinha um jeito de falar do futuro que fazia você querer comprar o pacote completo. E eu comprei. Eu, que sempre fui tão pé no chão, me vi completamente envolvida. A gente se conheceu num evento de negócios. Papo vai, papo vem, e quando vi, já estávamos morando juntos. Eu achava aquela ambição dele uma qualidade. Via como um sinal de que ele queria construir algo sólido. Nos primeiros anos, foi bom. Jantares, viagens, a fachada perfeita de um casal de sucesso. Mas aos poucos, a ambição dele começou a se mostrar pelo que realmente era. Uma necessidade de controle. Tudo tinha que ser do jeito dele. A opinião dele era a que valia. E as minhas? Bom, as minhas eram bonitinhas, mas não muito práticas. Foi nessa época que comecei a sentir um vazio, uma necessidade de ter algo que fosse só meu, um lugar onde a minha palavra fosse a única lei. Foi aí que nasceu a ideia da academia. Não era só um negócio, era para ser o meu refúgio. Eu juntei o dinheiro que tinha de um investimento antigo, um dinheiro que ele nem sabia que existia, e comecei a tocar o projeto em segredo absoluto. Lembro de passar noites em claro escolhendo cada detalhe, a cor das paredes, o tipo de piso, o cheiro de capim-limão que eu queria que as pessoas sentissem ao entrar. Cada tijolo ali foi colocado com a minha energia, com o meu sonho de ter um santuário. Eu dizia para ele que estava fazendo um curso de especialização online, que precisava de umas horas sozinha para estudar. Ele nem questionava. Estava ocupado demais com o próprio umbigo. E enquanto ele achava que estava me controlando em casa, eu estava, em silêncio, construindo o meu próprio mundo. Um império onde ele não tinha a menor influência. A academia ficou pronta. Um espetáculo. Era o meu orgulho. E eu decidi continuar anônima. A investidora misteriosa. Era mais seguro. Era a minha garantia de paz. Mal sabia eu que ele ia acabar descobrindo o meu paraíso da pior forma possível. E que ele ia tentar profanar o único lugar no mundo que eu tinha construído para ser meu. Ele achou que era só um lugar para malhar. Mas para mim, era a minha fortaleza. E ele estava prestes a declarar guerra sem saber que eu era a dona do castelo, do exército e de todas as armas. A ficha caiu de verdade numa terça-feira. Uma daquelas aulas de yoga do final da tarde, que era para ser relaxante. O sol entrando pela janela, a música calma, tudo como eu tinha planejado para ser um oásis. Eu estava no meu tapete, no fundo da sala, como sempre, discreta. Pedro entrou e fez questão de colocar o tapete dele bem na frente, perto da instrutora, da Tatiana. Ele nem olhou na minha direção. Para ele, eu não estava ali. A aula começou, e o showzinho dele também. Cada postura que a Tatiana pedia, ele fazia com um esforço exagerado, um gemido aqui, um alongamento ali, tudo para chamar a atenção dela. E ela dava a atenção que ele queria, o tempo todo. Mas o momento que quebrou alguma coisa dentro de mim foi na hora do ajuste. A gente estava numa postura de torção, e ela foi corrigir o Pedro. Ela se aproximou, e a mão dela desceu pelas costas dele, devagar, e parou ali, no quadril.
A mão dela ficou. Não foi um toque de professora, rápido, técnico. Foi um toque que fincou uma bandeira, uma demarcação de território. E o sorriso que ele deu para ela, de lado, foi a coisa mais feia que eu já vi. Naquele instante, no meio do meu santuário, eu me senti uma completa idiota. Uma figurante no filme da minha própria vida. Não era nem ciúme, era uma coisa mais profunda. Era a humilhação de ver o meu refúgio, o lugar que eu criei para ser a minha paz, ser transformado no palco particular da falta de respeito dele. O desrespeito que ele tinha por mim em casa não bastava. Ele tinha que exportar, que exibir para uma plateia. E a plateia era ela, a funcionária que eu pagava. Aquela mão demorada dela no corpo dele não foi só um flerte. Foi uma invasão. Eles invadiram o meu espaço, contaminaram a minha energia, na minha frente, como se eu não fosse nada. Eu não saí da sala. Eu terminei a aula. Cada movimento, cada respiração, meu corpo fazia no automático, mas a minha mente estava em outro lugar. Estava fria, calculista. A dor estava ali, queimando, mas por baixo dela, uma outra coisa começou a nascer. Um gelo, uma clareza absurda. Ali, deitada no meu tapete na posição do cadáver, eu não estava relaxando. Eu estava planejando. Eu não ia só terminar com ele. Isso era pouco. Eu ia fazer ele entender, da forma mais clara possível, que ele tinha profanado o templo errado e que a deusa daquele templo estava muito, muito irritada. Depois da aula, eu fui para o vestiário, ainda com aquela cena da mão dele na cabeça dela, sabe? Eu estava no automático, pegando a minha toalha, pensando em ir para casa e só, sei lá, gritar no travesseiro. Mas aí eu ouvi a voz dela, a Tatiana. Ela estava no telefone, do outro lado do armário, rindo. E a risada dela tinha um tom de vitória, um tom de deboche que fez o meu sangue gelar. Eu parei, imóvel. Não podia perder aquilo. Ela falava baixo, mas não o suficiente. Amiga, você não acredita. O cara da yoga, aquele gato que eu te falei, ele é completamente obcecado por mim. Um absurdo. Silêncio. Ela devia estar ouvindo a amiga. E então ela continuou, e foi aí que a faca entrou e girou. Ele vive dizendo que em casa a coisa tá péssima, que a mulher dele é uma planta, nem liga pra ele. Ele fica me caçando pelos cantos, me mandando mensagem. Hoje ele quase teve um troço na aula, só porque eu corrigi a postura dele. E então veio a risada de novo, mais alta dessa vez. Ah, eu me divirto, né? Deixo ele pensar que tem alguma chance. É bom pro ego. Meu mundo parou. Não era só um flerte. Não era uma traição que estava nascendo. Era pior. Eu era a piada, a planta, a desculpa que ele usava para se sentir o garanhão e a ferramenta que ela usava para inflar o próprio ego. Naquele momento, eu entendi tudo. Eu não era uma rival. Eu não estava nem no jogo. Eu era o pano de fundo, a história triste que eles contavam para justificar a safadeza deles. Eu ouvi ela desligar o telefone, cantarolando, e passar por mim sem nem me notar, com um sorriso no rosto. Todo o calor da raiva que eu estava sentindo se transformou em um bloco de gelo no meu peito. A prova que eu precisava não era uma foto, não era uma mensagem. Era aquilo. Era a confirmação do desprezo. A certeza de que, para eles, eu era menos que nada. E foi ali, encostada no armário frio do vestiário da academia que eu construí, que eu soube que um simples fim de relacionamento seria um prêmio que eles não mereciam. Eles não iam ter a satisfação de me ver chorar. Eles iam aprender, da maneira mais dura, o que acontece quando você subestima a planta, porque plantas também têm raízes, e as minhas eram muito, muito profundas. Eu não fui para casa. Peguei meu carro e dirigi para o outro lado do estacionamento, para a entrada dos fundos, a de administração. A entrada que o Pedro nem sonhava que existia. Subi as escadas em silêncio, passei pela sala da gerente, que já tinha ido embora, e entrei na minha. A minha sala de verdade. Ninguém nunca me via ali. Para todos os efeitos, eu era a investidora de fora. Sentei na minha cadeira, aquela de couro preto que parecia me abraçar, e liguei o computador. O silêncio da sala era o oposto do caos dentro da minha cabeça. Mas era um caos que estava começando a se organizar. A primeira coisa que eu fiz foi puxar as imagens da câmera de segurança da sala de yoga. E lá estava,
em alta definição, o showzinho, o olhar dele para ela, a mão dela nele. Eu rebobinei e assisti de novo. E de novo. Não por masoquismo, mas como um cirurgião que estuda o tumor antes de cortar. Eu precisava ver com a frieza da razão, não com o calor da dor. A cada replay, a dor diminuía e a raiva virava uma coisa diferente. Virava um propósito, uma clareza de laser. Depois de memorizar cada detalhe daquela performance nojenta, eu fechei o vídeo e abri 2 arquivos. O primeiro, a ficha de matrícula de Pedro. Com todos os dados dele, a foto 3 ou A4 sorridente e o termo de conduta que ele assinou sem ler. O segundo, o contrato de trabalho da senhorita Tatiana, completo. Salário, benefícios, deveres e... aqui está. A cláusula de conduta profissional, a que proibia relacionamentos inadequados com clientes que pudessem comprometer a imagem do estabelecimento. Eu li aquela cláusula umas 3 vezes, e um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em muitas horas, começou a se formar no meu rosto. Não era um sorriso de felicidade, era um sorriso de quem acaba de encontrar a arma perfeita para a batalha que se aproximava. Naquela tela, eu não via mais o meu namorado e a amante dele. Eu via um cliente em violação de contrato e uma funcionária prestes a ter uma avaliação de desempenho inesquecível. O luto tinha acabado. As lágrimas que ameaçaram cair mais cedo secaram antes de nascer. Ali, naquela sala, a mulher traída morreu. E no lugar dela, nasceu a dona, a estrategista, a rainha que ia calmamente, peça por peça, desmontar o tabuleiro de xadrez que eles achavam que estavam jogando. E o melhor de tudo, eles nem sabiam que estavam no meu jogo. Na manhã seguinte, eu acordei diferente. Aquele peso no peito tinha virado outra coisa, uma energia, uma determinação fria. Pedro estava na cozinha, agindo como se nada tivesse acontecido, assobiando enquanto passava o café. "Bom dia, meu bem", ele disse, sem nem olhar para mim. Eu sorri. "Bom dia." Era a primeira vez que a minha voz não saía amarga. Saía calma. E isso, de alguma forma, parecia muito mais perigoso. Fui para a academia, mas não para a aula das 6. Fui para a aula das 9, com outra instrutora, a Carla. Uma mulher mais velha, super profissional, que realmente entendia de yoga. No meio da aula, a Tatiana passou pelo corredor, me viu ali e a cara dela foi impagável. Uma mistura de surpresa com irritação. Eu só dei um sorrisinho e um aceno, como se fosse a coisa mais normal do mundo. No final da aula da Carla, fiz questão de ir até ela, na frente de outras alunas, e elogiar. "Carla, sua aula foi incrível. A sua didática é maravilhosa. Você explica cada detalhe. Fazia tempo que eu não sentia uma conexão tão grande com a prática." A Carla, claro, ficou toda feliz. E a Tatiana, que estava arrumando a sala dela ali perto, ouviu cada palavra. O veneno estava começando a ser servido. A melhor parte foi em casa, à noite. Pedro chegou reclamando do trabalho, do trânsito, o de sempre. E eu, no meio da conversa, soltei, como quem não quer nada. "Amor, hoje eu fiz a aula de yoga das 9. Nossa, adorei. Mas sabe que eu achei a Tatiana meio esquisita hoje? Passou por mim com uma cara fechada. Sei lá, ela parece meio distraída ultimamente. Não foca muito nos alunos, né?" Ele ficou tenso na hora. "Imagina, ela é ótima." E eu continuei, com a maior inocência do mundo. "Ah, não sei." Ouvi umas meninas comentando no vestiário que as aulas dela caíram de qualidade. E ouvi dizer também que a dona da academia, aquela que ninguém nunca viu, é super, super exigente com a performance dos instrutores. Tomara que a Tati não se descuide, né? Seria uma pena perder o emprego. Eu vi a engrenagem girando na cabeça dele. A dúvida, a preocupação. Ele não estava preocupado com a Tatiana, claro. Estava preocupado em perder o seu brinquedinho particular. Eu terminei meu jantar em silêncio, saboreando não a comida, mas a primeira fissura que eu tinha acabado de criar na confiança cega dele. A paranoia é uma semente, e eu tinha acabado de encontrar o solo mais fértil do mundo para plantá-la. Quem está gostando de ver o jogo virar, deixa o like. Quero sentir a energia de vocês comigo. A semana seguinte foi a minha obra-prima de terror corporativo silencioso. Sentada na minha sala de verdade, eu comecei a mover as peças.
A primeira coisa foi disparar um e-mail geral para toda a equipe, assinado pela diretoria. O assunto era reforço da política de conduta profissional. O texto era formal, impessoal, mas a mensagem era clara. Falava sobre manter limites éticos entre colaboradores e clientes para preservar a reputação e o ambiente profissional do nosso estabelecimento. Eu sabia que cada instrutor leria aquilo e pensaria, ok, mais uma regra boba. Mas a Tatiana leria cada palavra e sentiria como se fosse um holofote apontado diretamente para ela. E para o Pedro também, porque na mesma noite ele comentou comigo. Que coisa estranha. A academia mandou um e-mail sobre comportamento. Será que aconteceu alguma coisa? E eu. Nossa, que sério. Ainda bem que a gente é discreto, né, amor? O sorriso dele foi amarelo. 2 dias depois, a próxima jogada. Eu pedi para a gerente, a Márcia, que não sabia de nada sobre a minha vida pessoal, agendar uma avaliação de desempenho surpresa para alguns instrutores. E por uma coincidência do destino, a avaliação da Tatiana foi marcada para a aula das 6 da tarde, justamente a aula preferida do Pedro. A Márcia ficaria no fundo da sala, com uma prancheta, anotando tudo. A simples presença dela ali mudaria toda a dinâmica. O pavão não poderia mais se exibir, e a instrutora dedicada teria que de fato trabalhar. E para completar o cerco, eu dei uma olhada nos benefícios dos funcionários. Vi que a Tatiana tinha um privilégio que ela amava. Ela podia usar o spa da academia de graça, 2 vezes por mês. Mandei outro e-mail para a Márcia, da minha conta de investidora. Márcia, precisamos cortar custos supérfluos. A partir de hoje, o uso do spa por funcionários está suspenso. Todos os colaboradores terão 30% de desconto como qualquer cliente. Foi a cereja do bolo. Naquela noite, Pedro chegou em casa bufando. Você não vai acreditar. Cortaram o spa da Tati. Que absurdo. O clima naquela academia está cada vez mais pesado. A dona desse lugar deve ser uma bruxa. Eu olhei para ele, com a maior cara de compaixão do mundo. Nossa, amor, que chato para ela. Deve ser horrível trabalhar num lugar onde você se sente vigiada e sem reconhecimento, né? Ele concordou, furioso. E eu só pensava, você não faz ideia, querido. Você não faz ideia do quão vigiado você está. O cerco estava se fechando. E eles estavam tão preocupados em olhar um para o outro que não viram os muros subindo ao redor deles. O dia do checkmate chegou numa quinta-feira ensolarada. A gerente, Márcia, tinha agendado a reunião de avaliação e possível renovação de contrato, com a Tatiana para as 3 da tarde. Eu sabia que o Pedro estaria esperando por ela no café da academia, ansioso por notícias. A Tati entrou na sala de reuniões toda confiante, com aquele ar de quem se acha a última bolacha do pacote. Eu tinha instruído a Márcia a começar a reunião normalmente, falando de metas, números, feedbacks de alunos. A maioria dos feedbacks negativos. Aliás, eu mesma tinha acolhido anonimamente nas últimas semanas. A Márcia, sempre profissional, seguia o roteiro. Depois de uns 20 minutos de conversa fiada, a Márcia fez uma pausa e disse, com a maior naturalidade: Tatiana, antes de falarmos sobre a renovação, a nossa investidora principal fez questão de participar. Ela tem acompanhado de perto o desempenho de alguns colaboradores e queria te dar um feedback direto. Ela está na chamada de vídeo. Eu vi a Tatiana se ajeitar na cadeira, provavelmente esperando um elogio, um reconhecimento da dona fantasma. A Márcia então virou o notebook que estava na mesa. E na tela, em tela cheia, com uma imagem cristalina, estava eu, sentada na minha cadeira de couro, na minha sala de verdade. Atrás de mim, um quadro minimalista. Na minha frente, sobre a mesa, 2 documentos visíveis. A ficha de cliente do Pedro e o contrato de trabalho dela. O sorriso da Tatiana congelou. A cor sumiu do rosto dela. Ela ficou pálida, depois vermelha, depois pálida de novo. O silêncio na sala deve ter sido ensurdecedor. Eu deixei o silêncio pairar por uns bons 10 segundos. Deixei ela fritar naquela humilhação muda. Então eu comecei, com a voz mais calma e controlada que eu já tive na vida. Boa tarde, Tatiana. Vamos falar sobre performance. Eu não gritei. Eu não acusei. Eu desmontei. Desmontei a profissional, peça por peça.
Analisando as câmeras de segurança, que aliás são ótimas para controle de qualidade, notei que seus ajustes em certos alunos são inconsistentes, demorados demais, e sua atenção parece focada em um cliente específico, o que nos leva a crer que os outros não estão recebendo o serviço pelo qual pagam. Eu nunca mencionei o nome do Pedro, nunca mencionei a palavra traição. Eu usei a linguagem deles, a linguagem corporativa, para destruir o mundo deles. Falei sobre as reclamações de outros alunos, sobre a queda de rendimento, sobre a quebra da cláusula de conduta. A cada frase, eu via um pedaço da arrogância dela desmoronar. A Márcia, coitada, olhava do notebook para a Tatiana, sem entender a dimensão do que estava acontecendo, mas sabendo que era um fuzilamento. No final, eu disse: a imagem do nosso negócio é tudo, e a sua conduta, infelizmente, não está alinhada aos nossos valores. Desliguei a chamada. Não precisava de mais nada. Enquanto isso, no café, o Pedro devia estar olhando o relógio impaciente. E então, o celular dele vibrou. Era uma única mensagem dela, provavelmente escrita com os dedos tremendo. Era ela, a sua mulher, é a dona de tudo. Checkmate. A Tatiana saiu daquela sala como um fantasma. A Márcia, seguindo minhas instruções prévias, entregou a ela a carta de demissão por justa causa, citando a quebra da cláusula de conduta profissional. Sem direito a nada. A humilhação foi completa e absoluta. Ela nem precisou arrumar as coisas. O acesso dela ao sistema já tinha sido cortado enquanto ela ainda estava na reunião. Eu assisti pelas câmeras ela passar correndo pelo corredor, sem nem olhar para os lados, e sumir pela porta. O reinado dela tinha acabado. Eu não senti alegria. Senti uma paz fria, a paz de um trabalho bem feito. Fui para casa. Quando cheguei, encontrei um silêncio estranho. As malas dele já estavam prontas, arrumadas de forma impecável ao lado da porta de entrada. Eram 3. Eu tinha tido tempo de sobra para arrumar tudo enquanto ele esperava a amante no café. Ele estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos. Quando me viu, levantou num pulo. A cara dele era uma mistura de pânico, culpa e incredulidade. Ele começou a falar, a gaguejar, a tentar se explicar. Helena, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. A gente pode conversar. Eu não disse uma palavra. Apenas caminhei até ele, peguei meu celular, abri um e-mail que eu já tinha deixado no rascunho e apertei enviar. O celular dele, que estava na mesinha de centro, vibrou 1 segundo depois. Ele olhou para o aparelho, depois para mim. O que é isso? Ele perguntou com a voz fraca. Eu respondi com a mesma calma da reunião. É uma notificação, da academia. O seu plano foi cancelado por comportamento inadequado e quebra dos termos de serviço. Você não é mais bem-vindo lá. A ficha dele caiu. Não era só sobre a Tatiana, sobre a traição. Era sobre tudo. Ele não tinha perdido só a namorada e a amante. Ele tinha sido expulso do seu playground, do seu palco. Ele tinha sido banido do pequeno reino onde ele se sentia um rei. Ele olhou para as malas, olhou para mim, e pela primeira vez eu vi o Pedro de verdade. Não o pavão, não o homem de negócios, mas um homem pequeno, patético, que tinha perdido o controle de tudo. Ele tentou dizer mais alguma coisa, mas eu apenas apontei para a porta. Vá embora, Pedro. O seu show acabou. Ele pegou as malas, sem conseguir me olhar nos olhos, e saiu. O som da porta batendo foi a música mais bonita que eu ouvi em muito tempo. Era o som do silêncio. O som da minha casa voltando a ser minha. Passaram-se 6 meses. 6 meses de um silêncio que eu não conhecia. Não o silêncio pesado de quando o Pedro estava em casa. Aquele silêncio de quem pisa em ovos. Era um silêncio diferente. Um silêncio de paz. A minha casa voltou a ter o meu cheiro, a minha música, a minha desordem organizada. Eu me reencontrei nos pequenos espaços que ele antes ocupava. A academia... a academia floresceu. A saída da Tatiana abriu espaço para a Carla assumir mais turmas. E ela é simplesmente espetacular. As aulas vivem lotadas. A lista de espera é enorme. A energia do lugar mudou completamente. Não existe mais aquela tensão, aquela performance. Agora é real. As pessoas vêm para se cuidar, para se conectar.
E a comunidade que se formou ali é linda de se ver. Eu passo horas na minha sala, só observando pelas câmeras, não mais como uma espiã, mas como uma criadora orgulhosa da sua obra. A vitória não foi só tirar ele e ela do meu caminho. Foi provar para mim mesma que o meu instinto estava certo, que a minha visão para aquele lugar era a correta. E eles? O que aconteceu com eles? Eu não precisei procurar. As notícias vieram até mim. A Márcia, minha gerente, me contou um dia, meio sem jeito, que encontrou uma conhecida em comum. A Tatiana, coitada, queimou o filme dela no mercado. O mundo do fitness é pequeno, sabe como é? A história, claro, se espalhou, mas de uma forma distorcida. A versão que corre é que ela foi demitida por conduta antiética e por ser uma profissional medíocre. Ela não consegue emprego na área em nenhuma academia decente da cidade. Parece que agora dá aulas particulares por um valor irrisório, tentando juntar clientes pelas redes sociais. O brilho dela se apagou. E o Pedro foi a queda mais feia. A arrogância dele no mundo dos negócios dependia muito da imagem, da rede de contatos que ele cultivava. E muitos desses contatos eram da academia, pessoas influentes que me viram lá, que sabiam que eu era a mulher dele e que viram ele ser expulso. A história dele se tornou uma piada nos círculos certos. O homem que foi banido da academia da própria esposa. Ele perdeu clientes, perdeu status. A última coisa que soube é que ele teve que entregar o apartamento chique onde morava e se mudou para um lugar bem mais simples. Aquele castelo de cartas que ele chamava de vida desmoronou completamente. Eu sinto pena? Não, eu sinto nada. É como olhar para uma página virada de um livro que eu nem lembro mais a história direito. O verdadeiro final feliz não foi ver a ruína deles. Foi descobrir a minha própria força. Foi entender que a traição dele foi só o catalisador. A força já estava toda aqui dentro, adormecida. Ele não me destruiu. Ele, sem querer, me libertou. Ele me forçou a sair das sombras do meu próprio império e a sentar no trono que sempre foi meu por direito. Hoje, eu não sou mais a investidora anônima. Eu sou a Helena, a dona, e essa sensação de paz, de ter o controle não da vida dos outros, mas da minha própria vida, isso não tem preço. Vocês viram tudo, desde o começo. Viram a humilhação silenciosa, a dor de ser invisível, a descoberta que transformou tristeza em gelo, e viram a virada de jogo. Muita gente pode chamar o que eu fiz de vingança, e talvez, no fundo, um pedacinho seja mesmo. Mas olhando para trás, aqui da minha sala, com a minha vida de volta nos eixos, eu vejo que foi muito mais do que isso. Não foi sobre destruir o Pedro ou a Tatiana. Foi sobre me reconstruir. Foi sobre colocar um ponto final na história da planta. Foi sobre mostrar, primeiro para mim mesma e depois para o mundo, que até a pessoa mais quieta, mais subestimada, tem um limite. E quando esse limite é cruzado, as raízes que ninguém vê se mostram com uma força que ninguém espera. A minha história aconteceu numa academia, com uma traição. Mas a verdade é que isso acontece todos os dias, de 1000 formas diferentes. Acontece no trabalho, quando alguém leva o crédito pela sua ideia. Acontece em família, quando sua opinião é sempre a última a ser ouvida. Acontece entre amigos, quando sua boa vontade é confundida com ingenuidade. A gente passa tanto tempo tentando ser agradável, tentando não criar confusão, que às vezes a gente esquece de proteger o que é nosso, o nosso império. E o seu império pode não ser um negócio milionário. O seu império pode ser a sua paz de espírito. Pode ser o seu tempo, a sua saúde mental, a sua dignidade, os seus sonhos. Aquilo que é seu por direito e que ninguém, absolutamente ninguém, pode desrespeitar ou invadir. A grande lição que ficou para mim foi essa. Eu precisei ver o meu santuário ser profanado para finalmente assumir o meu posto de guardiã. Eu precisei ser chamada de planta para lembrar que eu era uma floresta inteira. Por isso, a pergunta que eu quero deixar para vocês não é só o que você faria no meu lugar? É mais profundo. A pergunta é: qual é o seu império? Qual é a parte da sua vida que é inegociável e que você precisa proteger com unhas e dentes? Deixa aqui nos comentários. Não precisa contar a história toda se não quiser, mas nomeie o seu império.
Vamos criar aqui um mural da nossa força, um lembrete para todas nós do que realmente importa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece uma mulher que está se sentindo invisível, que precisa lembrar que ela é a dona do próprio castelo, compartilha esse vídeo com ela. Às vezes a gente só precisa de um empurrãozinho de uma amiga para lembrar do nosso verdadeiro poder. Obrigada por ficarem comigo até o final. E lembrem-se, nunca, jamais, subestimem o poder de uma mulher que decidiu finalmente ser a dona do próprio jogo. Até a próxima história.